Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar e sim, para quem é aficionado por carro, essa escultura fala por si só. Eu estou diretamente de Goodwood, aqui nas cercanias de Southampton, no sul da Inglaterra, mas como você pode ver pela minha testa, não faz frio na Inglaterra durante este período, ainda bem, porque o sol que nos castiga também nos ilumina tudo que pode se ver aqui. Simplesmente para mim, o melhor evento de automóveis do planeta, que junta tanto carros clássicos, quanto lançamentos, quanto carros lendários, mais do que clássicos, tanto de competição quanto de rua. Enfim, nesse vídeo eu vou fazer um passeio por você pelas atrações que eu achei mais interessantes e mais aterradoras. Prepare o seu coração e os seus olhos para não perder nenhum detalhe disso. Bilhões de dólares, euros ou libras esterlinas e de reais, quem sabe trilhões, em carros por aqui, parados ou subindo a montanha que leva do começo da fazenda até o castelo da família Richmond, o Duque de Goodwood. Não perca nenhum detalhe, como eu te disse, vai ter bastante gente em volta, vai ter bastante gente atrapalhando, vai ter bastante gente falando, mas nada supera o que você vai ver nesse vídeo. Nem sei o tempo que vai ter. Pega a pipoca e vem comigo. Esse tem vinheta e tem bomba, tá? Roda aí, Sir Delarco. Vai! Lembrando você, antes de mais nada, que eu vim aqui a convite da Denza. A Denza, marca premium do grupo BYD. Você já deve ter visto um vídeo no canal com o Denza Z, tanto na versão Racing quanto na versão conversível, que foi o principal lançamento aqui para os brasileiros que vieram e simplesmente tiveram o maior stand de todos os tempos de Goodwood. Eles não vieram com brincadeira, os carros chineses também vão fazendo bastante sucesso por aqui. E o Denza Z é um super esportivo de mais de 1.600 cavalos, 126 kgf, metro de torque. João Delarco está passando umas imagens do carro aí, desenhado por Wolfgang Eggers, simplesmente um dos esportivos mais impressionantes, em que não se liga muito para o tamanho das baterias, porque ele tem o Flash Charge, que consegue carregar em até 1 megawatt por hora, ou seja, você carrega 76 kW da bateria em pouco mais de 8 minutos. Realmente impressionante. E aqui eu estou num ponto onde é o ápice do Festival de Goodwood, porque as pessoas se aglomeram aqui em volta de quadrados de feno para ver os carros clássicos e novos subirem a montanha que existe dentro dessa fazenda aqui em Goodwood. Deixa eu te mostrar mais ou menos como é que funciona. Todo mundo aqui, deixa eu levantar a grua. Os carros passam por aqui, arquibancada pra cacete, mas se você quiser, você pode ficar de olho ali naquele telão. Ver se eu consigo mostrar, ele está um pouco escuro aqui na tela, mas você consegue acompanhar quem vai subir a montanha por ali. Depois você volta aqui para a sua posição inicial, ao lado dos frenos ou ali na arquibancada, para ver como que eles passam rápido por aqui. Tem Fórmula 1, tem carros de rally históricos, tem motos de MotoGP. E como o Goodwood é o festival da velocidade, eles contemplam diversas eras da velocidade. Aqui eles conseguem juntar carros dos anos 20, dos anos 30, dos anos 40, dos anos 50, todos em perfeitas condições de subir a montanha aqui que leva ao castelo da família Richmond, o Duque de Goodwood. E, cara, é realmente impressionante, fica todo mundo maluco, vidrado em como a velocidade era e como nós chegamos até aqui. Vê que essa parte é extremamente lotada e tem coisas aqui que valem centenas de milhões de libras, dólares ou euros. Eu vou te mostrar um pouquinho disso a partir de agora. É uma zona muito concorrida porque os clássicos geralmente têm muito mais valor até do que os veículos novos apresentados aqui e são peças que você deve encontrar 2, 3 no mundo, às vezes apenas uma. Tem Bugatti, tem Maserati que correu Fórmula 1. Vamos começar.
chega mais. Vou começar aqui com isso. Alfa Romeo P3 de 1934. Isso aqui pode ser declarado, no mínimo, como o começo de tudo desta escuderia aqui. Sim, a escuderia Ferrari nasceu como uma equipe que corria com carros de outras marcas, afinal a Ferrari não tinha carros ainda nesta época. E Enzo Ferrari começou como um preparador e também um piloto. E esse aqui é um dos carros que correu sob a égide de senhor Enzo Ferrari. Vou mostrar um pouquinho de como é aqui por dentro. Se liga no nível da cadeira elétrica. E esse carro aqui também faz a subida da montanha aqui de Goodwood. Espetacular, né? Olha como eram os pneus, olha como corriam. Muita gente chama dos charutinhos, né? Isso aqui é pré-Fórmula 1. Fórmula 1 é só nos anos 50, em 1950 mais precisamente. Dois bocais de tanque. Mas o que eu queria mostrar é isso aqui. Esse aqui é um monstro. Esse aqui é o Fiat S76 de 1911. É a coisa mais brutal que eu já vi ou ouvi andar. Ele solta fogo pelas ventas, enfim. Era um carro muito avançado para sua época. Muito rápido também. E cara, olha a altura disso aqui. Olha a altura desse motor. Simplesmente impressionante. E é um Fiat, porque a Fiat tem muito tempo de estrada, né? Esse carro ligado é um negócio alucinante, impressionante. Você sabe o que é isso aqui, né? Pois é. O Fiat S76 marcou a época. O carro, um dos carros mais dominantes em corridas dos anos 10, 20. E sobe aqui também uma das grandes atrações que a Festival de Goodwood proporciona. Animal, né? Ele tem mais de 2.700 Nm de torque. Simplesmente espetacular. O motor tem 28,4 litros, pois é. Se eu não me engano, são 16 cilindros. Um negócio assombroso. Espetacular e ligado é mais maluco ainda. Aqui só atravessando um pouquinho para o lado, a gente já chega nos carros dos anos 20. Os Bentley Super Sports. Tudo você vê de Bentley hoje, de corrida, já passou, já foi mais, né? Hoje é mais uma marca de luxo. Começou exatamente por aqui. Dá uma olhada. Retrovisores centrais, laterais. E olha o espaço. Às vezes para dois mesmo, quando eram carros mais esportivos e usados em corridas, né? Aqui tem um pouquinho mais avançado, 1926. Um Bentley Super Sports 4,5 litros. E esse era o design dos carros de corrida da época. Tinha até paralamas. Tem um outro carro ali que eu preciso te mostrar. Que nem é esse Napier Railton. Eu acho que ele tá ali do outro lado. Isso eu não sei nem como começar a te explicar. Eu nunca vi na vida o Napier Railton, já não tinha ouvido falar. Aqui a gente tem outro Railton. Diferente mesmo, né? Os carros dos anos 30, já um pouco maiores. Mas isso aqui que eu queria te mostrar. Isso aqui é um Maserati 250F. Isso aqui correu Fórmula 1, né? Na época de Giuseppe Farina, Juan Manuel Fangio. E tá aqui de maneira impecável Nick Mason e Marino Franchitti.
Isso aqui também era o ápice que você encontrava nas pistas de corrida dos anos 50/60. Aqui uma lenda, né? O 710 SS KL Mercedes-Benz. Isso aqui é uma era pré-Fórmula 1. Os carros corriam às vezes em circuitos, às vezes em corridas mais longas. Realmente impressionante. Carro raríssimo. Aqui a gente tem o precursor dos carros que acabaram por vir a ser carros de Fórmula 1, Maserati 8C 3000 de 1932. Vê que eles não evoluíram pouco, né, em 20 anos. É um negócio brutal também, tal qual aconteceu com os carros de corrida de hoje. Olha como é que era o cockpit. Desenho diferente, escapamento saindo do lado do seu bracinho aqui. Tinha sempre que descer pelo outro lado, o outro lado sem escapamento. Ficava mais fácil. Isso aqui pra mim, isso aqui deve valer, sei lá, 50 milhões de euros. Bugatti Type 51, um dos mais raros carros de pista de 1934. As clássicas rodas raiadas da Bugatti. Esse carro está muito cercado de gente aqui, com o azul Bugatti. Isso é simplesmente mágico de ver ao vivo. Obviamente nas formas eles eram todos muito parecidos, mas no conteúdo não. Bugatti eu não preciso nem dizer para você o que significa. E do lado dele tem um ainda mais antigo, esse aqui da época, os dois, né, da época da mais conhecida La Royale. Diziam que Mr. Ettore Bugatti fazia os carros de corrida e um dia foi desafiado por uma jovem dama, dizendo: seus carros são muito bons nas corridas, senhor Ettore, mas eles não se comparam aos Mercedes-Benz. Aí ele foi lá e fez a Bugatti La Royale. Se você tem um Google aí na sua casa, procure por Bugatti La Royale e vai entender do que se trata. Olha isso aqui. É louco. Bom, eu adoro isso, né? Não sei se esse conteúdo é o mais fantástico para você, mas para mim isso aqui é realizar um sonho, ficar perto desse tipo de carro. Tem também aqui um Delage BQ, mas eu não tenho informações sobre ele. É a primeira vez que vejo um na vida também com os seus 8 cilindros em V. E aqui uma coisa mais próxima, né? Os carros de rally dos anos 80 e também de pista, como esse Lancia Beta Monte Carlo Turbo de 1980. Olha o que era de carenagem, olha o tamanho da roda, olha a largura do pneu atrás. Carro espetacular também, hein? Dá uma olhada aqui por dentro, ó. Cadeira elétrica, quase nada. E aqui o inexorável Lancia Delta S4. Aqui já em 86, mas ainda umas bestas para andar. Essa época dos anos 80, especialmente no grupo B, esses carros eram mais rápidos do que Fórmula 1 nas acelerações, mesmo andando na terra. E aqui a lenda total Lancia Rally Evo 2, que ele é até feito hoje em dia um resto mod com uma outra empresa italiana. Vou tentar mostrar também nos vídeos aqui do canal para você. Essa é a lenda máxima italiana nos rallies Grupo B dos anos 80. Esse aqui é um modelo de 1983. Simplesmente um monstro, uma coisa avassaladora. Tinha mais potência do que quilo. Se você pegar cavalo por o peso potência, e tinha configurações realmente de potência exorbitante.
papo de ter 800 cavalos e 650 quilos carro. Loucura. E esse é o precursor de toda essa loucura. Este foi o carro que mudou um pouco do jogo e fez com que eles entendessem que tinha que ter muita potência e pouco peso nos anos 70 para vencer ralis. O Lancia Stratos, um dos carros mais emblemáticos também. Na verdade, este aqui é o precursor do Lancia Rally 037. Isso aqui mais italiano impossível, né? Tinha patrocínio da Alitalia. Coisa pra suar o olho de olhar de perto. Todos funcionais, né? Todos os carros andam por aqui. Dos fãs de franceses tem também o lendário Peugeot 205, campeão de rally. Corria com os finlandeses Kanikunen e Pironen. Dois loucos, né? Dois loucos para andar com isso. Também potência avassaladora. O carro que marcou sua época. Com potência demais, tração demais e muitas vitórias durante a jornada dos anos 80 do rally, que foi uma das épocas mais douradas de todo o automobilismo. E aqui a gente tem também, né? Peugeot 2002 206 do WRC, também um carro campeão. Na mão, se eu não me engano, Loeb correu aqui, né? Correu com um carro desse. Não sei se o Ogier correu, mas... E aqui, o lendário Subaru Impreza de 1995. Também uma das lendas do rally. Aqui do lado tem a Borhams, que faz leilões de carros, né? E estão rolando alguns leilões hoje aqui, durante o festival Goodwood, o festival da velocidade. Mas Goodwood não é um lugar de você se deliciar apenas com os clássicos de corrida. Os clássicos de rua também têm espaço aqui, nesse gramado, que já recebeu mais milhões de dólares do que qualquer armário de político. São coisas realmente incríveis, de Mercedes, de Lamborghini, de BMW e até de Koenigsegg. Vou mostrar um pouquinho disso para você agora. Sim, aqui estamos com o Mercedes Special K de 1927. Mas o mais emblemático para mim é este aqui, o Mercedes 630K, também do mesmo ano, uma coisa mais clássica, que você vê muito em filmes de época, dos anos 20, dos anos 30, na Alemanha. Aqui, isso aqui é um negócio, eu fico até meio com a voz embargada de falar sobre o 500K. Carro de 1936, que quando você vai no museu da Mercedes-Benz, esses carros geralmente não estão expostos lá, obviamente, porque você sabe o que aconteceu na Alemanha entre 33 e 45, né? E sim, estes carros eram os preferidos de Dodô Adolfinho, que hoje em dia é churrasquinho do Tinhoso. Interior finíssimo, espetacular, mesmo em uma época pós-Tratado de Versalhes, em que a Alemanha passava por maus bocados, especialmente na parte econômica, mas sempre, ó, passando aí, mas sempre, obviamente, para quem é mais pobre, né? Os ricos nunca sofreram muito com isso, em nenhuma época da humanidade. Que spec maravilhosa, que carro impecável. E aqui, mesmo com carros desses avaliados em dezenas de milhões de euros, ele só põe um aviso: olha o quanto quiser, apenas não toque. Aqui é ela, né? 250 GT, Long Wheelbase Califórnia de 1959, um carro raríssimo e realmente diferente de muito do que se tinha, inclusive à época, as portas dos anos 60, quando a Europa ainda se reconstruía, inclusive a Itália
Fazia 15 anos que havia, 14 anos que havia terminado a Segunda Guerra. E o seu Enzo já sabia o que o povo gostava. Olha o nível de acabamento do painel. Aqui uma restauração muito boa. Cinzeirinho, tá? Carro realmente lindo. E aqui, eles. Nada mais do que 2, 4, 5, 6 deles. Lamborghini Miura, mais raro nesta versão aqui, Super Veloce. Tem umas 180 unidades fabricadas desse carro e pouquíssimas vivas. Era um carro com uma ergonomia ridícula, segundo os especialistas da época. A carroceria desenhada por Bertone, e foi esse carro a resposta de Ferruccio Lamborghini, depois de ele comprar uma Ferrari à época, dizer que a embreagem não funcionava direito, que era mal feita, e Enzo Ferrari olhou para ele e disse: com todo respeito a todo o seu dinheiro, o senhor não sabe nada de carros, o senhor é um construtor de tratores. Faça seus tratores e eu faço os meus carros. Se não quiser comprar, a quem queira. E Ferruccio se sentiu desafiado a fazer o seu próprio esportivo. E ele é o Miura. Aqui numa versão P400S, aqui também com algumas modificações de rodas, porque esse aqui é um modelo 1971, aquele ali é um 1970. Aqui temos mais uma unidade na cor branca, mas para mim o clássico mesmo é este, amarelo, e aquele verde Super Veloce ali. Aqui também temos uma unidade P400, esse aqui de 1968, pouquinho mais antigo. Dizem que era muito difícil dirigir porque você ficava com as pernas muito próximas, caso você tivesse a posição correta do volante. Então, eu uma vez li numa Motor Trend, numa Car and Drive, não me lembro, que você, para dirigir, tinha que ser como um macaco, com as pernas curtas e os braços longos. Aqui também um clássico laranja. Lamborghini sempre teve essa máxima de colocar cores vivas nos seus carros esportivos, justamente porque não basta que eles sejam notórios e notáveis. Eles têm que surpreender a multidão. Aqui mais um 1969, e esse aqui é a configuração mais bacana e um clássico entre os esportivos, não só Miura, né? Entre todos os esportivos, o preto com detalhes dourados. Esse aqui também, um 1970 P400. Só tem um Super Veloce. Por isso que eu te disse que aquele verde é o mais raro deles. Bom, aqui ao lado a gente tem a lendária 288 GTO de 1985, a Gran Turismo Homologato V8 Turbo, um carro que marcou a época mesmo e perdeu seu posto porque logo 2 anos depois viria ao mundo a F40. Aí nem todo mundo lembrou desta lenda que era a 288 Gran Turismo Homologato. Aqui um 959 que para mim, até a chegada do Porsche Carrera GT, foi o maior Porsche de todos os tempos. A primeira tentativa da Porsche de fazer um super esportivo, e era isso que ele era, batendo recorde de velocidade, passando dos 310, 320 km por hora, isso nos anos 90. Se eu não me engano, esse carro passava até, esse carro é de 88, esse carro passava até de 320 km por hora. 200 milhas por hora, aproximadamente, velocidade máxima. E aqui é uma versão que eles chamavam de Comfort. Umas 150, 160 unidades desse carro foram feitas só. Muito raro de se ver no Brasil, por isso que eu sempre paro para olhar o 959. Aqui eu não vou nem falar, isso aqui é o carro da época que amarrava cachorro com linguiça. E ali a gente tem uma ode a Koenigsegg, a marca de seu Mack von Koenigsegg. Tem uma guerra ali, mas o que mais me impressionou foi esse aqui que eu nunca tinha visto também, que é o primeiro protótipo, Need for Speed. Muito boa a alusão.
Em 1994, fizeram o seu primeiro protótipo. Tinha Alcântara no painel, era uma coisa diferente, muito investimento em aerodinâmica, coeficiente aerodinâmico. Aqui está meio difícil de andar. E um dos que é o CC8S, mas o grande carro são o CCR e o CCX, que foram os carros que bateram os recordes de velocidade do McLaren F1. Esses carros passando dos 386,7 km por hora, que era a velocidade máxima à época, recorde do McLaren F1 com o seu V12 6.1. Ver se a gente consegue dar uma passadinha lá também. Carros para sempre, né? O CCX teve até versão movida a etanol durante a sua jornada antes de aparecerem Regera, Agera. Sempre lembrando, isso aqui, esse fantasminha é um clássico da Koenigsegg, porque lembra a Força Aérea Sueca. Sim, eles têm Força Aérea mesmo, não agredindo ninguém. Vizinho da Rússia tem sempre que estar esperto, né? CC8S. CC8S ali. CCR. Esse é o primeiro carro que bate recorde de velocidade. Ainda muito impressionante até hoje. 20 anos já, aproximadamente. Ele foi concebido. E aqui, o Agera N de 2010. Muito uso extensivo de fibra de carbono, inclusive nas rodas. Um desenho que não muda muito do Koenigsegg CCR, nem do CCX, mas não é possível que você veja esse carro uma vez na vida e com esse nome você não lembra que é um Koenigsegg. Brabo. E evidentemente é impossível falar de Goodwood sem falar de Singer, ou Singer, você chame da maneira que quiser, uma homenagem ao engenheiro Norbert Singer da Porsche, clássico engenheiro de carros realmente memoráveis. E o que a Singer faz? Ela pega o seu Porsche 964 e faz uma atualização para que ele seja o mais moderno possível e até possa competir com os Porsches vendidos hoje, cheios de tecnologia, entre outras coisas. Vou mostrar alguns modelos que eles fazem aqui e saiba, algumas reestilizações, para dizer o mínimo, ou atualizações, não custam menos de 2 milhões de dólares. Aliás, teve até um 911 Singer que esteve no Brasil, está no Brasil, de um dono que a gente não sabe exatamente quem é, um colecionador, e quem fez isso foram os meus amigos lá da GTO Car Specialists, meu amigo Leone Andretta. Vou mostrar um pouquinho aqui, não é uma especialidade da casa, mas vou tentar posicionar você para o que significa um Singer. As atualizações técnicas não se resumem apenas a uma restauração, ou uma reestilização, ou deixar ele como novo. Na verdade, de alguns carros só sobra o chassi, que também é refeito, e as portas. Todo o resto, em alguns casos, é feito com fibra de carbono. Eles atualizam os motores, sempre usam um 4.0 aspirado, e nas versões mais novas eles fizeram uma parceria com a Williams, para que esses motores passassem de 420 cavalos aproximadamente para 500 cavalos aspirados naturalmente, sem o uso de turbo. Esse aqui é um exemplar, ali tem outro, tem até uma carroceria um pouco mais alargada. Os faróis também são diferentes. As lanternas são diferentes. Os faróis são na frente, né? Ele também ganha freios Brembo e fica até com o interior atualizado. Ganha novos bancos. Não é uma câmera não, amigo, é uma batata. Os bancos são diferentes, o painel ganha também contornos que o dono também pode escolher assim que fecha esse projeto. Aqui tem uma breve ficha técnica, nome da cor, Reimagined by Singer. Até 2025 tinha feito apenas 450 carros. Tem também a opção
de você achar um conversível e eles também reestruturarem esse carro à maneira mais insana que poderia acontecer à época que ele era 0 km, e por dentro atualizações realmente diferentes. 964, para quem não sabe, é a segunda geração do Porsche, uma atualização sobre os primeiros 930 do 911. Aqui nesse caso, esse carro é um 3.8 biturbo, mas também water cooling, que é refrigerado a água. Muda um pouco da primeira essência do carro, que eram só air cooled, mas você escolhe o que você quer fazer. Quanto mais dinheiro você tiver, quanto mais disposição, quanto mais ideias, mais você vai poder fazer. Detalhes em fibra de carbono aqui embaixo. Esse aqui é espetacular, né? Olha o tamanho da asa traseira, ele tem um pouco dos carros de corrida, tem também esse alargamento de carroceria, essa roda com tala gigantesca, aro 20, pneus 3, 4, 5, 30, as entradas de ar para o motor traseiro. Essa aqui também é uma atualização feita com um motor 3.8 biturbo de 911 Turbo S. Aqui você consegue ver um pouquinho de como é toda a carroceria feita com fibra de carbono. Aqui dá para ver algumas dos detalhezinhos da fibra de carbono. Flat Six 3.8 biturbo. E com a preparação deles, tem carros que podem passar até dos 700 cavalos. Essa roda é qualquer coisa, né? Que coisa linda. Esse é um dos Porsches mais bonitos que eu já vi na vida, com todo respeito a todos os outros. Este Singer é fantástico. Tem também uns detalhes de faróis. Ver se eu consigo dar um zoom aqui, ó. Lindo demais. Stand muito concorrido também, né? E aqui parece um Classic Singer. Deixa eu ver se é isso. Esse aqui é o Classic Turbo. Também usa o motor 3.8 biturbo, refrigerado a água. Tem os faróis escamoteáveis. Aqui você pode reimaginar a maneira que quiser o seu 911 964 com as atualizações. Isso aqui são os faróis full LED, até para colocar um Matrix LED se você quiser. Um torcedor do Aston Villa. Vou passar aqui para o outro lado para você ver com a luz do sol. Lindos, né? Olha a largura desse carro, cara. Olha a largura desse carro na traseira. Aqui acho que eu consigo mostrar melhor os faróis. Com máscara roxa. E esse aqui é espetacular. Mas olha o detalhe, ele não perde o detalhe clássico de maçanetas retrô. E até da pintura, né? Muito raro você encontrar carros desta cor, 0 km por aqui. Ali tem a Rolls Royce. E claro, não dá para passar por Goodwood sem ver a realeza dos carros britânicos. E é claro que eu não poderia deixar de começar por ele, que para mim é o SUV mais fantástico de todo o planetinha azul e cheio de gente passando na sua frente. Rolls Royce Cullinan, aqui na linha já 2026, com detalhes especiais. Vou mostrar todos os modelos expostos aqui. Sempre lembrando, motor V12. Não brinque com Rolls Royce, motor V12. Mas tem também um sacrilégio por aqui. Não é o Cullinan, claro. Modelo simplesmente espetacular. Tem versões com essas pinturas foscas, detalhes em laranja aqui. O que está exposto é simplesmente lindo. Tem um padrão de acabamento muito diferente, as clássicas portas suicida. Acabamento muito exclusivo ali por dentro. Eles não deixam a gente chegar muito perto, mas a câmera chega, né? Madeira ali na parte interna. Os detalhes de porta também diferentes e o clássico guarda-chuvas por aqui.
O rapaz falando aqui, tem um guarda-chuva na janela não, na porta. É realmente diferente de tudo, né? Nunca ninguém fez algo tão expressivo entre os SUVs e também nunca ninguém teve coragem de copiar, para dizer o mínimo. Realmente um carro diferentíssimo e já uma referência entre os SUVs. Não tão referência quanto este, o Phantom, que aqui está numa configuração com entre-eixo estendido, como se precisasse estender o entre-eixos de alguém que já tem mais de 3 metros de entre-eixos, né? Esse azul, eu não sei, né? Se você não for, sei lá, o presidente de um clube, como o Chelsea, por exemplo, que vai precisar de um azul e nem é esse azul. Mas é um absurdo. É algo que, sei lá, eu acho que eu só vi nos Hongqi, que é o carro do presidente da China, os Hongqi L5, que são do tamanho de um Rolls-Royce Phantom Extended. É para ficar aqui do lado só admirando mesmo. É algo que não se vê todos os dias e raramente você vai ver na rua. Tamanha suntuosidade. Em comparação com o Phantom normal, ele tem 22 centímetros a mais. Isso para brigar com ainda mais garbo, luxo e elegância quem vai sentado ali. Geralmente no banco de trás, né? Sempre com um motor 6.75 V12. E o carro faz 0 a 100 na casa dos 5 segundos e meio. Mas você vai como se estivesse num tapete voador. Aqui chamam de Phantom Regatta. 1 de 1 Phantom com carroceria estendida. Rodas de 22 polegadas polidas. Sacanagem. Você vê aqui uma configuração para quem vai atrás e outra para quem dirige. Um pouco menos de luxo, porque, claro, este carro terá seus motoristas e seus passageiros em classes sociais diferentes, infelizmente. Aqui tem uma fichinha técnica para você entender o tamanho da encrenca. Aqui são 5,98 metros de comprimento, incluindo os retrovisores 2,15 de largura e 1,65 de altura. Eles não falam sobre o entre-eixos, mas saiba, deve ter pelo menos uns 3,30 metros. E aqui, claro, o consumo 31,1 litros a cada 100 quilômetros, dá aproximadamente 3,2 por litro em percurso de cidade um pouco mais pesado. Nada mais, nada menos do que 500 mil libras, 550 mil libras, dependendo da configuração. O valor, a libra vezes 7, pode pôr aí, entre 3,5 milhões e 4 milhões de reais. Comprando aqui, no Brasil com impostos, não vai sair por menos de 10. Impostos, importação. E aqui está o sacrilégio. Vem Fórmula 1 aí, hein? Tá ouvindo? É. Aqui temos Rolls-Royce Spectre. Segunda série do carro. O 2 Series. É o lançamento da Rolls-Royce apresentado por aqui. Um coupé, 2 portas, portas suicidas, como você pode ver ali. E 100% elétrico, como ninguém nunca imaginou que seria. Vale lembrar que a Rolls-Royce é uma marca do grupo BMW e, claro, segue algumas tendências. Afinal, quem quer estar sempre na frente tem que estar sempre de acordo com o período do mundo em que se está. Passar por aqui, muita gente em volta dos Rolls, um patrimônio britânico, ainda que hoje pertença a uma marca alemã. Talvez por isso continue sendo também. Os ingleses não estavam assim tão dedicados
a fazerem carros que mudam o mundo. Rodas de 23 polegadas. Aqui a gente tem o veículo elétrico. São 601 cavalos no total. Faz de 0 a 100 em 4 segundos e meio. É um carro de 5,49 m. Todo mundo indignado. Os dois rapazes aqui, quando puseram o dedinho ali falando, elétrico, o cara fez putz. E aqui, o veículo, vamos dizer assim, de entrada. Brincadeira, né? Não tem Rolls Royce de entrada. Mas o Ghost, que não chega a ser um Phantom, aqui também exposto na sua versão estendida. Um dos carros que mais se vê, aliás, da Rolls Royce. É o que mais se vê da Rolls aqui na Inglaterra, especialmente em Londres, perto do Hyde Park, Piccadilly Circus. Aqui ele está dando uma explicaçõezinha. E aqui, carro de 5,71 m, 2.555 quilos. Outro carro que passa pouco dos 3 km por litro na cidade. Motor V12 de injeção direta. 544 cavalos, 86,7, 86,8 de torque. 0 a 100 em 5 segundos. Como se você andasse em um tapete mágico também. Eles ficam numa área completamente diferente aqui, né? Como se fosse um pátio. Aqui mais um Spectre Black and Badge, uma série especial em que alguns itens são escurecidos e também podem receber acabamentos exclusivos, especialmente por dentro e nas rodas. Aliás, onde a Rolls Royce não erra é nas rodas, né? Olha o acabamento desse carro por dentro. Vou tentar dar um zoom aqui. Olha esse acolchoado. Vou tentar chegar um pouco mais perto, se esse senhor permitir. Realmente demais. Imagina se fosse V12. Meu Deus! Ele substituiu o Wraith, que foi um coupé muito parecido, com algumas diferenças para ele, né? Que também tinha um motor 6,75 V12. Ele foi substituído por um modelo elétrico. Eles não iam pegar os clássicos sedãs para fazer isso. Preferiram pegar o coupé, que é uma novidade. O Wraith substituiu o Drophead. Na verdade, o Drophead era uma versão conversível. Enfim, é isso que temos. Um elétrico e 3 lendas. Gostou da Rolls? Vamos começar aqui com momentos especiais que você só vai encontrar em Goodwood. A gente está numa espécie de parque circular aqui e tem Fórmula 1 de diversos momentos, de vários tempos, inclusive Fórmula E. Vou tentar mostrar um pouquinho, tem um pouco de aglomeração aqui, mas você vai entender do que eu estou falando. Sim. Ferrari de Fórmula 1, Ferrari dos anos 70 ali, um pouco mais à frente. Se fosse um parque fechado aqui, eles colocam sempre os pneus de chuva, justamente para que tenha um pouco mais de gripe, porque não dá tempo de esquentar os pneus antes de eles entrarem efetivamente para subir a montanha. Olha o que tem de gente da Ferrari ali, cara. Aqui a gente está vendo um clássico dos anos 60. Essa aqui já um pouco mais nova. E aqui ao lado tem até as Ferraris que deram o título a Kimi Raikkonen e Michael Schumacher. Quem não lembra daquela Ferrari ali com rodas douradas? Tem também Ferrari que corre Le Mans Series, ali aquela branca. Ao lado ali tem um Alpine. Não é fácil filmar tudo isso, mas a gente está conseguindo chegar
o máximo possível perto. Ferraris dos anos 60 ali, também ao lado. Simplesmente uma ode ao automobilismo e a tudo que nos fez chegar até aqui quando você pensa em velocidade. Claro que é por isso que esse lugar é chamado de Festival of Speed, o Festival da Velocidade. Consegui um lugar um pouquinho mais próximo aqui dos carros, que devem subir a montanha. Esse é o backstage, bastidor de quem não vem credenciado para a imprensa, né? Vem como quase um turista. E atrás de mim bastante gente, tá? E devem estar um pouco bravo. Porque eu tenho mais de 1,90 m, você tá ligado, né? Quase ninguém consegue ver nada posicionado atrás de mim. E não tinha como começar essa peregrinação por todos os cantos, ou alguns dos cantos de Goodwood, sem partir disso aqui. Sim, para muitos brasileiros, é essa McLaren MP4-8A08 que fez com que a veia do automobilismo, do entusiasmo, saltasse e percorresse o resto da vida. Esse aqui é o carro da última vitória de Ayrton Senna em Donington Park. Com esse carro aqui, ele simplesmente fez a volta que muitos consideram a volta mais incrível de todos os tempos da Fórmula 1. E ele está exposto aqui ao meu lado. Vem ver o último McLaren de Ayrton Senna motorizado com um motor Ford. À época, ainda os V8. E daqui ele foi para a Williams. E o resto, a gente sabe que era história. Essa não é uma das McLarens mais marcantes da história. Se não me engano, ganhou uma ou duas corridas na temporada de 1993. Mas vale muito pelo registro, né? Aqui eles também estavam expostos com um McLaren Lamborghini que Senna testou e acabou por não dar certo essa parceria entre McLaren e Ford e Lamborghini, perdão. Eu acho que depois que a Ford saiu, eles acabaram tendo um McLaren Peugeot, que também não foi lá aquelas coisas. Aqui do lado, a gente tem também um outro clássico, né? A M23D8, que é o carro de James Hunt. Quem se lembra do filme Hunt versus Lauda vai se lembrar deste exemplar magnífico. Passou também pelas mãos de Emerson Fittipaldi. Esse carro é da época do falecimento do Bruce McLaren. E James Hunt fez história, correndo em situações precaríssimas, chuva, etc., contra o já consagrado Nick Lauda. Vamos dar mais uma voltinha aqui. Tem uns troféus ali. Ver se a gente consegue mostrar. Acho que é o troféu de campeão de Lando Norris. Bastante calor aqui, passa fácil dos 30 na Inglaterra, vai vendo, né? Quem diria? Crescimento global, bobagem. Ali, ó, o título de troféu de construtores. E ali, se eu não me engano, o troféu de campeão do mundo, que no ano passado ficou com o Lando Norris. Aqui, ó, primeira aparição do GR GT. E aqui, o McLaren de corrida Endurance. Só coisas que você não vê em nenhum lugar do Hemisfério Sul. Mas antes de a gente mostrar algumas outras atrações internacionais, é bom mostrar aquele que é o maior stand da história de Goodwood. Vale lembrar que esse evento é desde 1993 que ocorre, muito porque o Duque de Goodwood falou, a gente precisa voltar a ter carros aqui, porque eles tinham um autódromo aqui, só que era muito difícil de manter, o asfalto era caro de manter, enfim, a Inglaterra dos anos 80 e 90 não era esse mar de rosas que todo mundo achava que era, época de Margaret Thatcher, enfim. Os liberais, os conservadores e os trabalhistas que se matem. Eu só estou aqui contando a história. E
a BYD, Denza e Yangwang, todas as marcas do grupo BYD, decidiram fazer o lançamento do Denza Z aqui. Eu vou te mostrar um pouquinho do que foi esse stand, que, repetindo, é o maior, o mais comprido, largo, profundo, já construído para uma edição de Goodwood. E tem muita atração por aqui. Aqui uma apresentação do do Flash Charge da Denza, da BYD, o Denza Z9 GT. Aqui ao lado a gente tem o Denza Z, que foi o carro lançado aqui, o Denza Z Racing, e aqui o Denza Z conversível, que para mim é a cereja do bolo. A gente conseguiu ver ele no lançamento lá no Auto China 2026, e aqui ele está muito mais acessível do que lá. Lá tinha segurança, tinha de tudo lá dentro. E aqui a gente consegue chegar mais perto, mostrar esse interior, no mínimo exótico, e à disposição de qualquer um que queira conhecer esse novo universo Denza, esse novo universo de luxo que os chineses estão oferecendo e mostrando ao mundo do que são capazes de fazer. Aqui em cima, o Flash Charge, que deve estrear em maior escala em Brasília, que é o lugar onde proporcionalmente mais se vende carro elétrico no Brasil, e o Denza Z9 GT sendo o modelo disso tudo. Aqui eles lançaram também pela primeira vez para eles, Denza B05, que é o nosso Denza B5, o carro que no mês de junho foi o carro premium mais vendido do Brasil. Muita gente escolhendo não ter um BMW X1, escolhendo não ter um Audi Q5, escolhendo não ter um Audi Q3 e comprando o Denza B5, que aqui é o B05. Aqui também com a característica cor dourada, que foi uma das cores de lançamento do carro. Aqui também a gente tem a van, o Denza D9, e contar para você que também tem o Denza D7. You can go, no problem. Que é a van de passageiros da Denza, faz muito sucesso na Ásia, no Sudeste Asiático. Muita gente curtindo entender o que se trata. Deixa eu abrir a porta aqui. Sorry. Hello, guys. Espaço demais para a família, cadeirinha tipo de dentista, molecada se divertindo aqui. Vou fechar aqui para eles ficarem mais felizes. Aqui a gente tem também do outro lado uma parte Yangwang com o U9, o super esportivo. O U9 Extreme foi o carro que alcançou a maior velocidade máxima da história do automóvel. Ali tem até um banner mostrando 496,22 km por hora. Baseado neste carro aqui, o Yangwang U9, e aqui o Yangwang U8. Você vê que não tá fácil, né? Eu não vou ficar reclamando, porque nos outros vídeos eu dei uma chiada, o pessoal é meio sem noção e tal. Então eu falo assim, pô, você tá num evento público e quer reclamar, então não vou reclamar de nada. Vou mostrar aqui por trás, com todo o respeito. Vou mostrar aqui, ó, ele tem esse detalhe da tampa do porta-malas que vem até embaixo, como se fosse um Rolls Royce ou um Range Rover. E olha esse interior amarelo, olha o tamanho da tela que tem ali, irmão. Todo mundo, o quartier latam das pessoas que frequentam aqui, embasbacadas, porque tem muito a ver com um Rolls Royce isso aqui. Inclusive eles escolheram as cores a dedo, né? A molecada tá doida, ó. A molecada tá completamente maluca aqui. E muita informação, pessoal. Isso aqui também muita gente perguntando o que é, quando ele tá ou em modo showroom, olha a porta fechando sozinha, ou em modo showroom ou com a parte de condução autônoma ativada. Todo mundo maluco, mas o grande lance
do stand da Denza, BYD e Yangwang aqui foi a mostra de novos produtos que podem servir a diversos mercados. Um deles foi o Denza Z, um super esportivo com preço na casa aí das 200 mil libras, que pode rivalizar com o 911 Turbo. E aí, doutor? Tá, meu amigo? Tudo bem? Beleza? Beleza? Bom, né? Bom. Pode rivalizar com produtos como o 911 Turbo S, 1.604 cavalos, mais de 126 kgfm de torque, uma carroceria realmente muito bem desenhada pelo Sir Wolfgang Eggers. E aqui a gente tem também os carros BYD mesmo, né? O BYD Atto 2, tivemos o lançamento há pouco em São Paulo, lá no W Torre Arena. DMI, não é a versão elétrica, é a versão híbrida. Aqui, BYD Sea Lion 7. E tem vídeo no canal já de avaliação, tanto da apresentação com o João Delarco, quanto da minha avaliação completa. E também o BYD Seal, mas a cereja do bolo tá aqui. BYD Dolphin G, a versão híbrida do Dolphin, o segundo compacto elétrico mais vendido do Brasil, atrás apenas do BYD Dolphin Mini, que foi apresentado para o mercado britânico aqui pela primeira vez. Muita gente viu o vídeo lá no canal, aliás, corre no canal que tem um vídeo 360 completão dele. Muita gente falando, ai, a BYD tá apelando os carros para o Brasil, ai, a BYD diminuiu a qualidade, diminuiu o tamanho do carro, entre eixos. Meu irmão, esse carro foi lançado aqui, um dos mercados mais exigentes do mundo, o mercado que mais vende Rolls Royce, por exemplo, do planeta, e não foi piorado para vender aqui, obviamente. E esse carro vai para o Brasil, vai ser flex e deve chegar entre o fim de 2026 e o começo de 2027. Minha amiga da pipoca aqui tá sofrendo. Very hot, huh? Oh my God. Tem também BYD Shark aqui desse lado, uma versão meio camping. Enfim, é mais ou menos isso que tem. É um stand aberto, não tem que ter convite para entrar, só para subir lá no mezanino, onde daqui a pouco eu vou para me alimentar. Enquanto isso, podemos sair em busca de mais coisas diferentes e interessantes que você, que tiver a curiosidade de vir no maior evento de automóveis do planeta, e eu já fui em vários, hein? Tudo bem, eu não fui em Pebble Beach. Talvez essa seja... esse seja o pênalti deste comentário. Mas, de todos que eu vim, nada igual aqui. Vamos descer a rampa e conhecer um pouco mais de marcas premium e de gente que pega, sei lá, um Bugatti e faz melhor que a Bugatti. Vai vendo. E é claro que num festival que envolve automóveis, não tem como não ter um dos lançamentos mais aguardados pelos meus amigos amantes das criações teutônicas. Sim, novo BMW X5 aqui atrás de mim. Lembrando que ele tem versões tanto como essa elétrica, quanto a hidrogênio, híbrido e só combustão. Um dos mais emblemáticos SUVs de todos os tempos, BMW X5, chegando a uma nova geração com esse detalhezinho de estilo que convencionou-se a chamar de Neue Klasse. Aqui, a versão 100% elétrica. Tem algumas diferenças da 100% elétrica para 100% a combustão, para 100% hidrogênio, pois é. Faz uma reação química ali que acaba por gerar eletricidade. E muita gente achou essa traseira polêmica. Eu sei que esse som pode ser que quique no nosso vídeo, mas a informação tá antes, né? Muita gente não gostou desse abaulado aqui, lateral barra traseiro. Deixa eu abrir aqui para você ver como que é o espaço aqui por dentro e também como que é o interior do carro nessa versão meio top zona de linha, tudo feito com aquele super suede no revestimento.
Aqui eles também não tem step, tá? Só um espacinho para você guardar cabos, entre outras coisas. Belíssimas rodas. Deixa eu fechar aqui, né? Porque às vezes o cara não quer que deixe aberto, quer que tá lá dentro avaliando, vai comprar, sei lá. Aqui, belíssimas rodas, hein? Belíssimas rodas com os Michelin Pilot Sport. Rodas de aro 22. Coisa linda. E aí o visual fica pela sua opinião aí. Se você achou polêmico ou se você achou decente isso aqui. Como o Goodwood sempre é marcado pela nostalgia, as marcas trazem coisas que fica doido só de olhar, né? Uma delas esse ano foi a Audi, que trouxe algumas versões do RS4, tanto a primeira quanto a segunda geração. E na verdade essa aqui, basicamente a primeira, né? Porque aqui era S2. Vou mostrar um pouquinho para você. Essa aqui, a geração V6 2.7 biturbo, motor feito em colaboração com a Cosworth. Por isso talvez esteja aqui, porque nada mais inglês do que Cosworth. E aqui a Avant RS2, que deu início a tudo isso, uma colaboração entre Audi e Porsche neste belíssimo azul Nogaro. Mas aqui o passado se encontra com o futuro. Eles tinham deixado aqui a nova perua RS5, que deu lugar ao Nuvolari que nós já vamos ver ali. Mas está aqui a versão do Coupé 4 portas ou do sedã, o RS5, que agora tem motor V6 2.9 biturbo mais elétrico, são 639 cavalos de potência, com nada menos do que 84 kgfm de torque. Essa é a nova geração do carro, que traz detalhes como estes em fibra de carbono, sem aquela invernização, nem aquela que fica parecendo um trançadinho, né? Você consegue olhar aqui, parece até que tá sujo, mas isso é fibra de carbono. Todo mundo louco pelo carro. A traseira desse carro é um absurdo. Ficou bandidaço. Belas rodas também, de aro 21. Como diriam os ingleses, nice has, hein? E aqui também o aerofólio em fibra de carbono. Bom, RS5 deve chegar ao Brasil no ano que vem. Enquanto isso, admire mais um pouco aí o novo RS4. Novo lá em 98, né? E aqui, um belo exemplar de RS2. E aqui, Nuvolari, o novo supercarro da Audi, que promete ser o Audi mais potente de toda a história. Ele também deu um passeio pela montanha de Goodwood, pela subida. Hill the Climbs with the Nuvolari. Carro impressionante. Um quezinho de Lamborghini com os traços bem marcados nas laterais. Uma frente bem imponente. Uma grade que muda um pouco da tradição da Audi. Uma coisa mais quadrada. Um design um pouco mais retrô, não sei. Me parece uma coisa um tanto quanto agressiva, ao mesmo tempo que tenta ser um pouco mais simpático. Diferente, né? Pique nave espacial mesmo. Esse é Nuvolari, homenageando o piloto italiano de mesmo nome, Tazio Nuvolari. Diferente, né? Bem diferente. Vamos dar uma olhadinha aqui dentro, porque aqui está o carro do nosso futuro campeão. Deus nos ouça. O Audi de Fórmula 1 de Gabriel Bortoleto. Sim, é o carro dele. Aqui, ó. Bortoleto. Carro desse ano exposto, sem possivelmente a parte mecânica, ainda que tenha um escapamento ali. Audi Revolut. Muito legal, né? Vou mostrar aqui um pouquinho do cockpit.
Esse carro é um pouco menor do que o dos últimos anos, um pouco mais estreito também, mas igualmente grande e impressionante. Foi isso que a Audi mostrou aqui no seu stand em Goodwood. A perua deve estar em algum canto. Nós temos muito o que fazer, vamos nessa. Aqui eu vim no stand de uma marca que chama Lansante. Eu não conhecia, tenho que reconhecer, mas o que eles fizeram aqui foi um negócio maluco. Além desse Porsche 911 meio estilão Singer, eles colocaram um motor 1.5 V6 biturbo nele, no melhor estilo Fórmula 1 dos anos 80. Lembre-se que era 1.5 turbo de 6 cilindros em V, que equipava, por exemplo, a Williams de Nigel Mansell em 86. Se não me engano, até a de Nelson Piquet em 87. Eles trouxeram um negócio aqui que eu fiquei de cara. Se liga. É um Bugatti Bolide. Sim, um dos raríssimos Bugatti Bolide. 8.0 litros, 16 cilindros, quadriturbo. E eles fizeram uma releitura do carro, todo em verde green hall. Esse som vai acabar com tudo, né? Não sei por que eles usam esse som, mas enfim. E é um dos carros mais exclusivos de todo o planeta. Ó, esse rapaz aqui tá doido. Olha o nível disso. É um bolide feito por customizadores completamente malucos. É o carro mais impressionante que a Bugatti já fez. Em cima, obviamente, do turbilhão. Carro que chega perto dos 500 km por hora. Eles fizeram simplesmente uma releitura dele. Fizeram também esse Jeep Willys e o simpaticíssimo Fusca Baja, que você conhece e já deve ter visto em diversas estradas do Brasil, de São Paulo, de Suzano, de São Mateus, de Franco da Rocha, de Morato, de Perus, de Ferraz de Vasconcelos, Santana do Parnaíba, Cajamar, Joanópolis, Monteiro Lobato. Todo lugar que tem um pouquinho de terra que precisa acelerar, aqui está ele. Mas ele é meio que um trator dragster. Tem Fusca em Goodwood. Só para você entender o quanto que tudo isso abarca, quanto que esse evento abarca diversas vertentes. Tá aqui, ó. Lansante faz também uma releitura de McLaren. E aqui também do McLaren P1. E eles deixam esse som. Talvez isso nem entre no YouTube, mas vamos embora. Se ficar, a gente tira, Delarco. Louco demais, né? Logo aqui ao lado, a linha N, linha super esportiva da Hyundai, um Ioniq 5. Sim, é aquele que faz barulho mesmo sendo elétrico. E aqui também o Ioniq 6N, o 5N e o 6N. O 5 é o hatch e o 6 é o sedã, como você pode ver. 100% elétrico, 0 a 100 em 3.2 segundos, 478 kW. Quanto que vai dar isso? Mais de 500 cavalos, né? E 75 kgfm de torque. E a grande estrela do stand da Hyundai é o Ioniq 3, lançamento dele na versão N-Line, elétrico compacto, que a marca ainda não levou ao Brasil, mas tem tudo a ver com o Brasil, a não ser o preço, né? 100% elétrico com baterias de 61 kW. Um carrinho bacana. 4,17 de comprimento, mais ou menos o comprimento de um Volkswagen T-Cross.
Segundo eles, com baterias de 61 kW pelo ciclo WLTP, ele roda 302 milhas, faça vezes 1.6 e terá aí 400 km aproximadamente de alcance. E agora sim eu encontrei aqui aquele carro que eu te disse que é o Resto Mode do Lancia Rally 037. Lhe apresento o Chimera 37. Tá aqui. Esta aqui é a releitura de um dos mais impressionantes carros de rally que a história já viu. Obviamente, totalmente atualizado e feito para os dias atuais, né? Aqui a gente tem um acabamento pesado. Volante esportivo, daqueles que você tira. Bancos com cintos Sparco Martini Racing. Todos são customizados de uma maneira muito instigante para quem viveu essa época dos anos 80 ou que seja um apaixonado por isso. Aqui a gente também tem uma versão de uma cor bem da época. E lembrando que esse carro aqui, ele não tem um baita motorzão não, é um motor 2.1, 4 cilindros, que gera 505 cavalos. Como que eles conseguiram isso, João? Porque nesse caso eles usam tanto o supercharger, compressor centrífugo, quanto uma turbina do tamanho da cabeça de um jacaré. E aí eles conseguem um desempenho realmente impressionante. Olha o supercharger aqui em cima e ali ao lado a pequenina turbina do tamanho de um prato do Pericão. 505 cavalos, quase 70 kg de torque e velocidade em alta, em baixa. O carro é rápido o tempo todo. Um deles foi para a pista, foi bem bonito de ver, aliás. O Chimera Evo 37 andando. E só para você ter ideia, este carro é vendido em pouquíssimas unidades com o logo da Lancia, não com o logo da Chimera, que é aquele leão alado ali. Leão que voa, só falta nadar, né? E aqui é o Chimera K39, uma espécie de supercarro que eles projetaram junto com o motor do Koenigsegg. Ali, ó, powered by Koenigsegg. Tem até o logo da Koenigsegg aqui. Se não me engano, é um motor do Regera. Um monstro. Uma besta. Tem aqui mais um exemplar do K39, que é a grande novidade que eles mostram aqui. Aqui o V8 biturbo da Koenigsegg. Uma turbininha de cada lado aqui. O volantinho do motor. As 8 bobinas com o logo Koenigsegg aqui. E aqui o que eu te falei do 037. Aqui dá para ver um pouco mais claro. Supercharger de um lado, turbina do outro. Motor 2.1. Tudo feito nos mínimos detalhes. Que carro impressionante, velho. Que criação. Authentic Evoluzione. Legal demais, né? Mais uma prova de que aqui você vê coisas que a gente não vê nem em salão de automóvel. Isso tudo exposto sem muita frescura, sem muita corda, para você conseguir chegar perto e ver transformações e criações absolutamente malucas. Lembrando que mesmo esse carro com motor de Koenigsegg, sendo um monstro de potência e torque, ele tem câmbio manual e tração traseira, como manda a tradição. E acontece também com o 037 aqui do lado. Tudo com câmbio manual e tração traseira. Que loucura, hein? Hã? Hã? E depois de você visitar todas as atrações, ou boa parte delas como eu fiz, você ainda pode vir aqui
na lojinha de Goodwood para levar uma lembrancinha para casa. Vou te mostrar algumas coisas do que tem aqui, que se você caso visite um dia na vida, venha em outro horário, não esse que eu vim, e prepara o bolso, tá? Camisetinhas aqui, Festival of Speed. Já vamos achar os preços de algumas coisas aqui. Camisetas pretas, por exemplo, que eu adoro. Aqui, ó, estilizadas. False. Saindo por 40 libras. Sempre lembrando que tudo que você vira aqui, em valores, você multiplica por 7 em real. Óbvio que quem converte não diverte, mas você pagaria R$700 num moletomzinho desse, como lembrança? Sim, muita gente vai falar, João, mas eles ganham aí em libras. Tudo bem. Para eles deve ser barato. Para nós, não é. Olha que legal essa. Também, camisetinhas por 40 libras. Moletom sem capuz. Esse lindo, hein? Aqui, 95 libras. Ou seja, 5 libras de capuz. Em torno de R$700. Aqui a gente tem também bonezinhos, ó. Goodwood Festival of Speed. Vou pegar aqui para ver o preço. James Hunt, não tem o preço aqui. Enfim. O livro do ano de 76, da batalha entre Hunt e Lauda. Aqui uma camisetinha mais clássica, né? Também, essa aqui tem um bordadinho, sai por 50 libras esterlinas. E aqui, se você paga com um Mastercard, cada 90 libras você economiza 10 libras. Ou seja, você tem 11% de desconto. Aqui também temos os cordõezinhos do Goodwood Festival of Speed, que custa 10 libras. Garrafinha, canequinha. Tudo e lotado, tá? Não parece que os preços estão fora do normal, não. Todo mundo querendo levar a sua lembrancinha para casa do maior evento de automóveis do planeta. Vamos ver aqui, tem mais uma prateleirinha aqui, ó. Tem também sobre moto, sobre endurance. Pôster deste ano, né, de 2026. Lembrando que o Festival de Velocidade acontece desde 1993. Canequinha também. Essa canequinha custa 15 libras. Essa camiseta, um bordado meio emborrachado, 40 libras, bem legal também. Aqui a camiseta do pôster desse ano, também por 40 libras. Bonezinho do Nick Lauda. Os bonezinhos eu não achei o preço. Nenhum, aliás. E basicamente é isso. Esse furdunço aqui, né? Tem também chaveirinhos para você colocar o texto que quiser. Pode colocar Goodwood Festival of Speed. Copinho tipo Stanley pro seu café. E sim, um mar de gente aqui dentro. Todo mundo aficionado por carro. E aqui uma cultura fortíssima. Lembrando que, apesar de os primeiros carros do mundo, o primeiro carro do mundo, o Benz 1 Motorwagen, ter sido feito na Alemanha, os ingleses já tinham feito muitos protótipos, né? Sem registro, assim como os franceses. Há alguns até que defendem que os primeiros carros do mundo não são alemães, e sim são de origem da Bretanha, considerando aí França e Inglaterra. Aliás, na época que os carros começaram a surgir, o império que mandava no mundo, como fosse os Estados Unidos e China hoje ainda mais os Estados Unidos, em breve a China, era a Grã-Bretanha.
Revolução Industrial foi aqui. E toda a cultura, os acontecimentos, vide Santos Dumont, que voou a primeira vez num voo realmente registrado, diferente dos irmãos Wright. Voou pela primeira vez em Paris, que era onde tudo acontecia. E com carros não foi diferente. Muitas invenções, como o primeiro carro que passou de 100 km por hora elétrico, também foi apresentado em Paris, em 1911, se eu não estiver enganado, La Jamais Content. Ou seja, aqui, esta terra foi a que viu as maiores inovações do século passado e do retrasado, sim, entre o centro-sul da Inglaterra e o centro e norte da França. É isso que vimos aqui, obviamente. Tem Mini, tem Land Rover, tem um monte de outras marcas. Tem Ford muito forte aqui. Tem Mercedes-Benz, que mostrou o novo CLA 45 AMG aqui também. Tem mais de BMW, tem Bentley. E tem, obviamente, tudo que você já viu de BYD e de Denza nos dois outros vídeos sobre Goodwood aqui no canal. Tanto o lançamento do Dolphin G, quanto o lançamento do do Denza Z. Agora chegou a hora da gente dar um tempo e curtir um pouco, sem ter a obrigação do trabalho. Hello, I want two Birra Moretti. Okay, two Mauritius, please. Can I... One. Three Mauritius, please, and okay, so his is, yes, 15? Yeah? Thank you. É tudo pra mim mesmo. Eu tô sozinho. E sim, não dá pra vir pra Inglaterra e não se despedir com uma boa cerveja, um bom pint de cerveja gelado. A gente ainda vai dar muitas voltas aí. Você viu bastante lá pelo Instagram, @Janacletos. Vou deixar bastante coisa nos destaques lá também, para que você veja sempre que quiser. E no ano que vem, espero estar aqui de novo, com um pouquinho mais de estrutura, para poder fazer um conteúdo cada vez mais completo sobre esses lugares que parecem inacessíveis, mas como você pode ver, tem bastante gente que vem, também bastante brasileiros aqui também. E sim, que venham mais iniciativas como esta de BYD, com Denza ou de qualquer outra marca, e mostre ao mundo e aos brasileiros que também dá para fazer turismo de verão num lugar onde a gente acha que só tem inverno. E todo mundo sabe que tem cerveja boa. E muito carro. E com esta bomba, nós ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais, no meu Instagram, @Janacletos, o Instagram do canal é @RodaTV. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programa roda@gmail.com, tá certo? Beijo no coração, até a próxima, eu fui. Espero que você tenha gostado e veja que tem mais conteúdo sobre Goodwood neste canalzão também, além dos carros que você já viu de BYD e de Denza. Primeiro a laje, depois o feijão.